Olá, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e já sabe, todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Minho, depois das notícias do meio-dia, ao domingo no mesmo horário, em reposição, para falarmos sobre gastronomia, turismo, vinhos. Hoje, em especial, vamos falar de vinhos verdes. Os vinhos verdes que melhor acompanham as refeições das festividades que nos avizinham, do Natal e da passagem de ano. Não podíamos estar em melhor companhia, além de dois bons amigos, são dois grandes profissionais nas suas áreas. Temos connosco a Vera Lima, dos Vinhos Norte, e também o Rui Miguel, um homem que também é cá da casa, da Antena Minho, jornalista, mas também um apaixonado pela gastronomia e pelos vinhos. Hoje vai ser essencialmente uma belíssima conversa entre três amigos sobre as festividades, o Natal e a passagem de ano. Muito obrigado aos dois por terem vindo. É sempre um prazer ter aqui connosco dois bons amigos. Vera, eu começava por ti. Este ano, e eu quero começar até por uma parte mais técnica, para dar aqui alguma seriedade ao nosso programa. Nós começamos o ano 2022, ainda com algumas restrições relativamente ao Covid, principalmente no primeiro trimestre, mas depois tudo se aliviou e depois acabou até por se tornar um ano mais normal do que os 2 anos anteriores. Mas por aquilo que eu tenho visto e que tenho acompanhado, para a Vinhos Norte foi de facto um ano em cheio. Vocês não pararam durante este ano todo. Obrigada pelo convite, antes de mais, Rafael, pelo convite para partilhar um bocadinho mais do que nós fazemos e pelo convite para estar nesta mesa tão simpática com dois amigos a falar sobre Natal, sobre vinho e sobre festejos. Sim, 2022 foi um ano que arrancou ainda um bocadinho devagar, mesmo a nível internacional, ainda não tínhamos os eventos, as feiras ainda estavam um bocadinho ali a tentar perceber se iam acontecer ou não, mas a partir de março foi muito intenso, mesmo muito intenso. Os eventos que não se tinham realizado no ano anterior realizaram-se em março, em 2022, a partir de março, portanto nós fizemos as feiras internacionais a Provine, na Alemanha, por exemplo. Fomos pela primeira vez ao Japão em 2 anos, que é um dos nossos mercados internacionais de eleição. Estivemos no Brasil também e, portanto, foi um ano a nível internacional que voltou e nós estávamos a precisar muito disso, do contacto novamente com os clientes. A nível internacional é difícil de fazer chegar o vinho sem estar lá, ou seja, eles virem cá, que também não estava a acontecer. E mesmo no mercado nacional, eu acho que as pessoas estavam tão ávidas, novamente, socialmente, dos eventos de vinho, que todos que nós participamos, seja, por exemplo, o Vinho Verde Wine Fest em Braga, o que fizemos também a Feira de Vinhos no Porto, no Palácio Cristal, teve uma aceitação enorme. E nós, Vinhos Norte, estamos muito contentes com os resultados de promoção e comerciais deste ano. Vera, eu não resisto em perguntar como é que se chega a um mercado asiático com o nosso vinho? Olha, eu costumo dizer, da experiência que eu tenho, nós estamos em 17 mercados internacionais neste momento. Quem conseguir trabalhar para o Japão e manter uma parceria de negócio com o Japão consegue para qualquer outro mercado. O Japão, neste caso dentro dos mercados asiáticos, que existe a China, existe a Singapura, por exemplo, as Coreias, a do Sul. A do Sul. A do Norte não deve consumir muito vinho verde. A do Norte não sei o que é que consome e é difícil de lá chegar, mas a Coreia do Sul, por exemplo, que também recebemos este ano, importadores da Coreia do Sul, na Vinhos Norte. O mercado do Japão é extremamente difícil de entrar, é muito técnico. Mesmo nos parâmetros do vinho, há análises específicas para o mercado do Japão, que o laboratório da Comissão dos Vinhos Verdes, como é acreditado, consegue dar resposta, mas tivemos todos que nos adaptar ao mercado do Japão. E no mercado asiático... Mas é assim tão diferente? É o que eles pedem? É o que eles pedem, a nível de regulamentação e de certificação de certificados de origem, os boletins de análise de certificados de origem. Mas tem mais a ver com essa parte técnica, não é com o vinho em si? Tudo. O vinho também tem que ser aprimorado para aquele mercado? Nós não fazemos lotes de propósito para o mercado japonês. Nós vendemos o nosso típico vinho verde com as características que nós vendemos no mercado nacional, por exemplo. Até porque eles preferem vinhos secos do que vinhos mais adamados, como outros países. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto, um depósito num vinho, um vinho que não é completamente filtrado, um vinho que é um vinho com mais idade,
tem que ser tudo detalhadamente explicado, porque é que o vinho é assim, porque é que tem aquelas características. Não chega a dizer, por exemplo, que é um certificado de origem de vinho verde DOC e que aquelas são as características normais. E depois, toda a informação depois nos contrarótulos tem que ser muito criteriosa, porque o que para nós é senso comum, vinhos sujeito a depósito. Sejamos sinceros, nós nem olhamos para o contrarótulo, muitas vezes. Sim, mas se tivermos dúvidas e lermos, conseguimos rapidamente entender, porque temos uma cultura vínica. O Japão não tem uma cultura vínica, não é? Tem a cultura do sake, tem também alguma cerveja, são produtores também de marcas mundiais de cerveja. Em termos do vinho, eles não estão a conseguir aprender, mas depois não tem a ver com isso, tem a ver com a curiosidade natural que os japoneses têm, eles têm que perceber tudo. Eu estive lá com a nossa importadora a fazer degustação e promoção. Estive lá uma semana e uns dias. Maravilha. E também queremos, Rui. É uma viagem fantástica, claro. E de aprendizagem também. E, por exemplo, um dos vinhos que nós estávamos a explicar, eles perguntam quanto tempo, o estágio, que tipo de madeira, quando é que lançaram, e eles querem saber o mais detalhadamente possível tudo sobre os vinhos. E tens de ser muito coerente no que dizes. Rui, tu que és um apaixonado pelo sushi, tu comes sushi no Natal também? Só falta isso. Passagem de ano. No Natal, não. Geralmente é as refeições tradicionais, o bacalhau, o polvo, mas na passagem de ano sou menino para atacar um sushi. Também, antes de mais, também agradecer-te o convite. Sim, é verdade, já tínhamos abordado esta questão de fazermos algo em conjunto. Desde já parabenizar-te também pelo programa, estamos amplamente felizes também com esta parceria que temos tido na Antena Minho, e era um nicho que queríamos explorar e que encontramos em ti o par perfeito nesse harmonização, sentido, queres ver? para harmonizar os almoços de sexta-feira e também os de domingo, pela panóplia de programas que fazes, desde o ponto de vista técnico, histórico, património daquilo que é a nossa região, acima de tudo, e também pelo lote de convidados que apresentas. Relativamente ao Japão, sim, claramente é um dos países que eu gostava de conhecer também. Acho que eles devem ser demasiado curiosos. Acho que na nossa área também somos muito curiosos, quer na comunicação. Há um jornalista em cada japonês. Provavelmente. E sim, também... E compreendo isto que a Vera está a dizer, obviamente as diferenças são culturais entre os europeus e os asiáticos, mas esse tipo de curiosidade deve ser um povo muito interessante nesse sentido, para além daquela parte gastronómica que a mim encanta-me de sobremaneira, a parte deles. Rui, nós conhecemos-nos antes destas andanças do Vai Dar Uma Curva na rádio, e conhecemos-nos através do vinho também. Certo. Não é? Sim. Tu já participas há alguns anos, por exemplo, no júri do vinho do Vinho Verde Fest. Sim. Aqui em Braga, que normalmente somos nós que organizamos a prova. Sim. Que elege os vinhos e que os vinhos nortes com... Antes de deixa-me abrir aqui um parênteses que acho que é importante, porque nós já falámos de vinhos norte. Quem nos estiver a ver por vídeo já viu quais são as marcas que compõem vinhos norte, mas ainda não o fiz, e acho que é importante para quem só está a ouvir. A Vinhos Norte é mais conhecida pelo Miogo, pela Tapada dos Monges, que são as marcas mais emblemáticas da Vinhos Norte. Mas vamos já a seguir, falamos um bocadinho mais em pormenores sobre cada um deles. Mas o que eu estava a dizer, a Vinhos Norte é sempre um dos premiados, ou seja, sim, por norma, quer na categoria do espumante, o Miogo, que é provavelmente estará na região, no top 3 das marcas mais consolidadas, parece-me a mim, porque também já o trabalha há mais anos do que muita gente. É um dos espumantes, dos primeiros que me recordo a aparecer no mercado, e também a Tapada dos Monges, que é um vinho que creio que é de entrada de gama, que tem muita aceitação e conquista muitos prémios. Depois tem alguns tesouros que vão fazendo e que nós vamos descobrindo coisas fantásticas. Também demonstra a criatividade da equipa e de quem é também.
e de quem a gera e a dinâmica mas sim, a Tapada dos Monges, quer nos de Braga no concurso, quer no concurso da comissão, que também já fui, já fui júri algumas vezes, e a Tapada dos Monges é os vinhos norte são habitualmente bastante premiados. Rui, ainda voltando àquilo que estávamos a falar em relação ao sushi, eu sei que tu és um amante do sushi. Como é que tu vês este casamento ou esta maridagem entre... Eu gosto desse termo que tu costumas usar, é super interessante. Este termo não fui eu que o descobri, quem o descobriu, certo. E quem me falou dele foi a Sofia Rodrigues, que é professora na Escola Superior Agrária, e que de uma vez me falou deste requinte que tem esta palavra que ela descobriu que tem a ver que antigamente que era o que se usava em vez da harmonização, agora é mais chique a harmonização, claro. Mas antigamente usávamos esta maridagem, que acho que também concordo contigo, é uma palavra deliciosa. Mas achas que esta maridagem entre o vinho verde, em especial, com alguns mais específicos do que outros, com o sushi, tem um casamento perfeito? Acho que sim. Primeiro porque assim, os vinhos da nossa região, na minha opinião, não há melhor vinho do que harmonizá-lo com peixe. Acho que são vinhos preparados e perfeitos para refeições de peixe, principalmente o sushi. Há dois tipos de sushi. Nós estamos aqui habituados ao sushi de fusão, que mistura frutas e legumes. O sushi mais tradicional é diferente, também é muito mais à base do peixe em si do que propriamente este casamento com outro tipo de produtos. Algum especial que tu gostas, entre os rosés, os arintos, os loureiros, qual é que tu achas que se casa melhor? Eu geralmente prefiro um rosé, sempre, para o sushi. Vera, é assim? Pois, lá está, depende do sushi, não é, Rui? Claro. Por exemplo, do lado asiático, no Japão, nós vendemos muito o rosé. Muito. Para o sashimi também, sim, por causa da textura também. E eu costumo dizer que o rosé tem o melhor dos dois mundos, não é? Pois. Tem o melhor do mundo branco, que é a leveza e a parte aromática, e tem também a boca, não é? E algum tanino muito leve do tinto, porque o rosé, por exemplo, no nosso caso, que quase só fazemos rosés monovarietais da casta espadeira, é uma casta tinta. Mas vocês fazem então só com a casta espadeiro? Eu também tenho rosés... escolha blends de várias castas, espadeiro, padeiro de basto também, borraçal também entra nos lotes muitas vezes dos rosados, mas quando falamos de um rosé um bocadinho mais para a mesa, falamos nos monocastas espadeiro, na Vinhos Norte, e é efetivamente, por exemplo, o que eu vendo para o Japão também, tem muito a ver. Mas depois falarmos numa parte de sushi mais tradicional, que efetivamente, como o Rui estava a dizer, é mais o arroz, a alga e o peixe, e aí o peixe pode ser o peixe-manteiga, o robalo, que eles usam muito. Aí, por exemplo, eu gosto da mineralidade do loureiro para fazer a ligação com esse tipo de sushi. Mas se for as tempuras, se for os camarões camarão com amêndoa, o rosé, efetivamente, eu acho que é uma harmonização perfeita, ou uma maridagem. Uma maridagem. Vamos para o outro lado do mundo, e antes de regressarmos a Portugal e falarmos também da nossa gastronomia e como é que este vinho se conjuga com esta nossa gastronomia, estavas a dizer que também foi importante o Brasil. E no Brasil, como é que os brasileiros procuram? Muito importante. Dois mercados totalmente diferentes. O Japão para nós é um mercado premium. É um mercado que começa na linha Tapada dos Monges, nas castas, nos espumantes Miyogo e no vinho Miyogo também. A escolha da família. Porque eles procuram identidade, e os japoneses, lá está, eles querem saber tudo e querem saber os detalhes porque eles privilegiam a unicidade dos nossos vinhos, eles privilegiam o facto de usarmos castas autóctones, por exemplo. No Brasil, já estamos a falar de um perfil de consumidor diferente, ou a grande parte dos consumidores no Brasil, que é que eles gostam do vinho verde, da frescura, da refrescância, como eles dizem, do fresco. Eles gostam daquela sensação leve, fresca, aromática do vinho. E aí estamos a falar daqueles vinhos verdes mais clássicos, menos alcoólicos,
muito mais tropicais a nível aromático, muito mais efusivos a nível aromático, e que eles bebem até sem grande comida. Eles bebem na praia, eles bebem na parte informal. Não quer dizer que não haja um nicho de consumidores no Brasil, já que nós temos as duas variedades, digamos assim. Temos também o Loureiro, o Monocasta, temos a nossa linha 310 que lançamos este ano, já representada também no Brasil. Eles também gostam de vinhos mais sérios, mas a maior parte dos consumidores começa e aprecia efetivamente, porque são um público mais jovem a consumir. No Japão tens essencialmente um público mais entendido em vinhos, mais selecionado e feminino, que é curioso. O mercado dos vinhos, não só portugueses, no Japão, é muito liderado pela parte feminina. O Japão é o único mercado que eu conheço que tem um concurso, que é o Sakura Wine Challenge, só de júris femininas. Olha, é um esforço que nós temos feito para termos cada vez mais representatividade de senhoras nos júris. Muito bem, e até porque tecnicamente sabes que as senhoras têm mais papilas muito gustativas que os homens. Bem mais cores, são muito melhores do que os homens em tudo. Não indo por aí, mas o Japão é um mercado muito liderado pelo consumo de vinho no feminino, até porque as senhoras acham o saquê muito forte a nível alcoólico e, portanto, o vinho funciona muito bem. No Brasil, tu tens camadas jovens, tens pessoas mais contraídas, eles comem com a gastronomia deles também, com as moquecas, por exemplo, de peixe, não é? Com aqueles pratos, e o vinho verde funciona muito bem com esse tipo de gastronomia, funciona bem com o calor, é um peixe muito mais quente, não é? E até com a descontração, né, de abrir, porque o vinho verde descontraído, leve, jovem e fresco que a região sempre teve, também funciona muito bem nestes mercados de início de consumo de vinho. E depois tens todo um caminho que podes descobrir da região a seguir. O vinho verde até tem essa imagem muito bem consolidada de anos. O esforço que temos feito nos últimos anos é mostrar que, outra faceta. Exatamente, que ele existe também. Que podemos levá-lo durante o inverno e podemos saborear o vinho verde durante todo o ano. Rui, nós temos estado em alguns espaços dedicados ao vinho, temos feito um trabalho até bastante interessante aqui com o Vinho Verde Fest. Nós notamos, e tu fazes parte do júri, que nós temos tido cada vez mais vinhos para provar, e há uma qualidade que começa a ser constante, ou seja, houve uma evolução, mas neste momento é uma muito grande a nível técnico, e acho que a esse nível os produtores estão muito de parabéns. Acho que aquela circunstância do que se classificava o vinho da região, dos vinhos verdes, um vinho menor, terminou de um momento para o outro. Aquele, era como estavas a dizer, é um vinho agora que já se estica também por força daquilo do envelhecimento, dos vinhos mais já se bebe muito até no inverno. Tem havido até ações paralelas de potenciação do próprio vinho no inverno, e percebe-se perfeitamente que é possível bebê-lo não àquela temperatura 100% fresca, mas porque há vinhos verdes já que também não obrigam a essa temperatura. Tens vinhos que também sempre gelado já não é opção. Já não é opção. Tens vinhos também com uma capacidade de envelhecimento fantástica que ainda surpreende muita gente, mas para quem já anda no meio já não surpreende minimamente. E como tal, acho que tem sido uma região que tem evoluído muito e sim, voltando àquilo que estavas a dizer, a parte principalmente no último concurso, que apareceram muitas mais marcas a concurso, e a grande maioria de uma qualidade extrema, que há uma evolução espetacular. Não sei se na pandemia houve trabalhos feitos back-office para melhorar. Sim, back-office para melhorar. Não sei se foi aproveitado. O facto de ficar mais por terra. Tempo para pensar. Mas não foi só nos vinhos, isso foi transversal. Há muita coisa que melhorou no pós-pandemia. Muitas estratégias que nasceram aí, não é? E muitas vezes também se diz que na crise é que se constroem determinadas estratégias. No caso dos vinhos, creio que até houve um aumento de consumo durante esse período, porque as pessoas estavam em casa para esquecer e para beber, não é? Eu por acaso trabalhei todos os dias na relação, eu também. mas conversava com muita gente e ligava e então,
Já vi uma garrafinha. Fiz um almocinho. Também se aprendeu muito a cozinhar nesse período, Sim, não é? sim. Aliás, Até pão se fazia em casa. Imenso. Eu tinha amigas a fazer pão, pizza e eu disse, pronto, vamos voltar para o Brasil e abrir padarias todos os dias lá também. Se falares no Brasil, Rui, que durante a pandemia o Brasil teve um consumo exponencial de vinho que compraram essencialmente online. Devemos beber sempre com moderação. Sempre com moderação. Claro que se as pessoas, e isto foi engraçado o que disseste, Rui, esta questão de aprender, não aprenderam a cozinhar, as pessoas dedicaram-se mais à casa e à cozinha. Esta ligação vinho-cozinha é muito nossa, é muito de velho mundo, é muito portuguesa. Muito europeia, nós não é? pensamos no vinho e pensamos logo o que é que vamos comer a seguir. Vamos comer, não vos acontece quando estão a provar um vinho e pensar, olha, isto ia bem era com qualquer coisa. Claro, não é transversal a todo o mundo. Por exemplo, no Brasil eles não tinham tanto esta ligação, porque eles também, a parte de consumo de bebidas alcoólicas, nomeadamente o chopp, não é? A cerveja, e eles bebem sem nada, ou com a coxinha de frango, ou coisa do género. Sim, mas eles também só agora começam a produzir o vinho, não é? Exatamente. Não tinham acesso ao vinho como nós temos, não é? Mas durante a pandemia, e era aí que eu queria chegar, eles foram muito para esta parte de ligação de vinho com comida, e os players brasileiros também fizeram um excelente trabalho. Por exemplo, alguns dos que nós trabalhamos mais intensamente também vendem online, são cadeias que vendem online no Brasil, e eles enviavam a receita para casa do cliente com aquele vinho, dizendo, com este vinho que está a comprar, o que vai bem é isto. E alguns até disponibilizavam um kit para as pessoas cozinharem aquele prato. E isso faz muito também pelo consumo de vinho, pelo consumo à mesa, não é? Nós, Vinhos Norte, sempre defendemos, os nossos vinhos são mais secos, são mais estruturados para a mesa, e eu acho que todos ganhamos a fazer esta ligação não são com a tanto comida. para a esplanada, mas mais para a comida, não é? Sim, na esplanada tem lugar. Claro. No Brasil o vinho verde também tem muito este link com o vinho da piscina, por exemplo, não é? O vinho da piscina, sim. Tem lugar, sabendo que são vinhos mais leves e que se calhar precisam apenas de alguns aperitivos e de alguma coisa, mas o que nós queríamos que as pessoas começassem a pensar é naquela parte também da outro lado da região, dos vinhos que nós levamos para a mesa e que não temos que beber tão frescos, e que são vinhos, por exemplo, nós temos os vinhos verdes, tem defendido o branco de inverno, não é? Pois. Vinho verde, branco de inverno. Nós lançamos o nosso primeiro branco de inverno em 2015, o Várzea do Minho. E lançamos em novembro. Campanha o verde casa com tudo. Casa com tudo. E lançamos no inverno, em novembro. A vossa da empresa estão mais estruturados na parte norte, parte centro ou sul do Brasil? Nós vendemos essencialmente para São Paulo. Pois. Até porque estes players trabalham online, as suas estruturas físicas são em São Paulo, mas depois, por exemplo, quando vamos ver os sítios onde eles vendem e as lojas, por exemplo, quando trabalhamos com o Pão de Açúcar, o nosso maior consumo de vinhos mais leves e mais frescos é no Rio de Janeiro. Certo. De vinho verde tinto, por exemplo, ganha o Rio de Janeiro em relação a todo o resto do Brasil, porque tem muitos portugueses, ainda tem muito histórico de comunidade portuguesa. Mas e daqui de cima do vinho. Sim, mas depois, por exemplo, em São Paulo, na cidade, já vendemos vinhos premium, Espírito Santo já vendemos vinhos mais leves outra vez, tem a ver também com a parte cultural, mas o nosso negócio segue muito para São Paulo, diretamente para o Porto de São Paulo, porque tem a ver, obviamente, com as estruturas, mas estas cadeias vendem todo o Brasil. Claro que sim. Na restauração no Rio de Janeiro também vendemos bastante bem o vinho verde. Ok, então agora o desafio era o seguinte, Vera. Vamos sair do Brasil. Vamos sair do Brasil. Vamos regressar aqui ao friozinho. Por acaso não está muito frio, esta semana não está muito frio. Não, chuva, mas frio não está. Aqui dentro não está, no estúdio não está. No teu espaço. Não está. Estamos muito acolhedores. Há muito calor humano. Muito calor humano. Faz-nos aqui uma apresentação dos teus vinhos. Há um bocadinho o Rui estava aqui a falar do Tapado dos Monges, do Miogo, mas há mais, além disto. Fala-me da tua linha. Nós temos uma linha, exatamente, Rafael, obrigado. Nós temos uma linha e um portfólio bastante extenso. A nível nacional temos 4 patamares, se é assim que eu posso dizer, em termos de segmento de produto. Nós temos aquele vinho de consumo diário, de refeição, aquele vinho mais leve, e é uma das marcas mais antigas da empresa e também a marca que ainda representa maior volume de produção, que é a marca Cruzeiro. Pode ser encontrada em todos os pontos de venda, de norte a sul do país. É também uma das marcas que mais exporta para o Brasil, por exemplo. Tem a ver com este patamar inicial de consumo de vinho verde. É este que é a gama de entrada? É este que é a gama de entrada. Eu, quando as pessoas me perguntam gama de entrada, eu costumo dizer que este é o vinho clássico, porque é o vinho que tu estás à espera de encontrar naquele perfil clássico de vinho verde da região, há
40 anos atrás, não é? Quando a expressão gama de entrada às vezes não é bem interpretada, não é? Não é bem interpretada. Eu costumo dizer sempre que é o consumo diário, aquele vinho descomprometido que tu podes pôr na mesa e que bebes de uma forma muito informal e que, sendo um vinho com 9,5% de álcool, seco, com um teor de gás carbónico médio, te dá aquela sensação de refrescância que liga com uma série de pratos. Não tens de estar muito preocupado se funciona ou funciona, porque na maior parte das vezes funciona com comida minhota, funciona com peixe, funciona com uma série de coisas. Acho que essa parte da entrada é porque ele casa bem com as entradas. Também. Na minha opinião. Eu vou começar a fazer eu sempre olhei para isso, porque nas entradas tu podes pôr um sem número de coisas. Podes umas pataniscas, não é? Desde a patanisca e umas nem sempre levas entradas. Tudo e mais alguma Eu já tenho coisa. umas boas entradas. Claro. Tu não, tu estás bem. Mas eu levo o vinho de entrada para isso. Sim. E não para aquela a gama baixa. Vinho menor. Do vinho menor, não Sim. é? Porque é vinho, não é? Mas também esse... E só para dizer... E nós andamos nesta área, as pessoas muitas vezes perguntam-me o que é um vinho bom, o que é um vinho mau, o que é eu digo, o vinho bom é aquele que tu gostas. Que gostas, exato, que bebes e gostas. E que naquele momento te sabe bem, não é? Exatamente, e que essa é que acho que é a expressão mais interessante, que naquele momento te soube melhor para... Às vezes estás a comer algo que à partida harmonizava ou tinha uma maridagem mais interessante com um determinado vinho, mas não é aquele que está a saber melhor naquele momento. Não é? Mas e o nosso palato muda. Sim, alta, claro. Exatamente. E muitas vezes nem estamos habituados, não é? Eventualmente nós aos 20 anos, a Vera possivelmente sim, porque já vem da família, já vem desde 5. Já a prova desde muito cedo. Mas desde os 18 anos apenas que ela começou a provar. Nós aos 18 anos só era cerveja, basicamente. Por acaso até não, é? O meu percurso pessoal começou mais tarde no vinho. Claro. Apesar de estar ligada à família e ser histórico, não é? O vinho na mesa em casa, eu fiz o meu percurso académico fora desta linha. Pois foi, também tens uma história curiosa a esse nível. E só quando vim de Itália, e o meu pai até brinca com esta situação, diz que eu descobri o vinho em Itália, tive que sair. Não escolheste um mau país para descobrir vinho? Nem uma má zona, porque Veneza e toda aquela zona do Véneto tem vinhos muito interessantes. Itália tem vinhos interessantes muito em todo lado também. E curioso que eu realmente, porque eles têm um consumo muito engraçado de vinho também em Itália, né? Com as osterias e com aqueles... Os fins de tarde dele têm muito a ver com beber um copo de vinho e comer qualquer coisa entre amigos, que nós ainda não tínhamos cá. Sim, nós muitas vezes dizemos que estamos a ficar mais espanhóis nesta relação, mas provavelmente estamos a ficar mais italianos do que espanhóis, não é? Sim. Eles têm muito este consumo exatamente. de vinho. E curioso que, por exemplo, quando eu vivia em Veneza, no Véneto, tu quase não consegues comprar vinhos que não sejam daquela zona, porque eles promovem e defendem o vinho da sua produção, que é uma coisa muito acérrima, não é? Digamos Isto também foi uma evolução que nós tivemos nos últimos anos, Vera. Acho que nós cá, no Minho, na região dos vinhos verdes, também temos melhorado bastante em relação a isso. E há muito caminho a fazer-se. De muito trabalho de quem é apaixonado pelos vinhos. Sim. O teu trabalho, por exemplo, em termos de divulgação, o trabalho de pessoas que gostam de vinho verde, que são desta região e que dizem porque é que tu não experimentas, não pões? Porque nós, produtores, sentimos durante muitos anos isso na pele. Nós éramos reconhecidos fora da nossa região. Estrangeiros dentro do próprio território. Completamente. Sim. E a restauração havia uma certa vergonha do vinho. A restauração não era a nossa aliada. Não, pelo contrário. Promovia o Douro e o Alentejo como grandes figuras de proa nacionais e o vinho da região dos vinhos verdes era praticamente inexistente. E Rui, o mote de mudança foi por causa da parte turística. Os turistas foram os primeiros a começar a pedir vinho verde na região dos vinhos verdes. Tiveram que valorizá-lo. Ou seja, veio alguém de fora valorizar e a seguir nós também... Porque é aquela circunstância, por exemplo, eu também sou completamente a favor disso. Eu numa viagem eu tenho que experimentar tudo o que é daquele território. Claro. Seja do ponto de vista não só cultural, do conhecimento, gastronómico também. Mas gastronómico, porque para mim, porque era parte da gastronomia, os vinhos fazem parte da identidade cultural daquele território. Para nós faz, obviamente, parte. E se eu não experimentar... por exemplo, como estavas a dizer, se não for a Veneza, que nunca fui, mas se não provar um vinho da região de Veneza, para mim a viagem não tem esse significado tão especial. Regressamos menos completos daquele local. Regressamos menos completos. E o turista veio-nos ensinar isso à nossa região.
começou a chegar aqui a pedir vinhos eu acho que até um lado de vergonha em muitos espaços que não tinham... Vou dar um exemplo do nosso lado da parte do turismo. Grande parte das pessoas que eu recebi em 2021 e 2022 na empresa são brasileiros que estão a viver aqui no Minho, espalhados um bocadinho por todo o norte, que gostam muito desta prova sensorial, de conhecer, de fazer provas de vinhos, de conhecer os produtores, e eles é que nos procuraram mais depressa e dizem que estão apaixonados por esta ligação dos vinhos verdes, claro, e que adoram vinho verde. Às vezes é isso, às vezes nós temos que ter alguém que venha primeiro dizer à nossa região, afinal o que vocês têm é muito bom, claro, e faz todo sentido com o que vocês comem e é super interessante. Mas eu acho que, lá está, na linha da Vinhas Norte, este vinho que eu estava a falar, este vinho de entrada, este vinho de início, o Cruzeiro, funciona sempre numa base de vinho informal, é aquele vinho que tu bebes sem estar com grandes preocupações. Se servires, por exemplo, um vinho muito estruturado, com madeira, no início de uma conversa, num churrasco de verão com os teus amigos, quando estás a receber as pessoas em casa, as pessoas não vão estar a apreciar aquele vinho. E este tipo de vinho é um ótimo início de conversa. Eu costumo dizer, é quase um desbloqueador para depois podermos fazer as outras experiências ou as outras ligações gastronómicas. Depois deste patamar... Deixa-me abrir aqui um parênteses. Não, eu peço desculpa que eu quero... Falaste de uma coisa que me parece importante e eu gostava de explorar isso. Que foi... Falaste aqui de dois povos, o brasileiro e o japonês, que procuram saber sempre mais um pouco sobre cada uma sobre o produto, ou seja, querem saber mais sobre o produto, querem explorar o produto, neste caso o vinho. E cá nós sentimos isso, nós quando temos o povo brasileiro a vir de encontro com as ações que nós fazemos, como o Vinho Verde da Festa, olha, fizemos também o A Peixe em Braga, que aconteceu exatamente o mesmo. A grande maioria das pessoas que usufruem destes eventos são brasileiros, queiramos ou não. Também são mais festeiros do que nós. Mas o que é verdade é que eles são mais interessados em saber. Achas que esta parte se estão mais interessados em saber é pelo facto de eles não terem a noção que não percebem nada de vinho e estão a tentar explorá-lo porque não têm uma tradição ou uma cultura vínica? E nós já achamos, porque nós nascemos no meio das quintas, que achamos que o meu vinho, eu tinha o meu avô que tinha o melhor vinho de todos, na minha quinta é que havia o melhor vinho de todos, então muitas vezes provavelmente fechámos-nos nisto e não queremos ir mais além. Rafael, tenho, e nos eventos que faço ao longo dos anos consigo ter um bocadinho isso do nosso lado de quem prova connosco, não é? Historicamente... O português tem dois perfis de enófilo ou de wine lover, que é uma das palavras da moda. Ou acha que efetivamente já percebe tudo e, portanto, nem dá oportunidade, nem faz perguntas, até tem vergonha de fazer perguntas, porque não quer... Acha que vai ficar mal na fotografia. Acha que vai ficar mal na fotografia. Isso também acontece, por exemplo, a pedir os vinhos nos restaurantes. Muitas vezes as pessoas pedem aquelas marcas mais consagradas, têm medo de dizer algo, que não conhecem o outro ou de experimentar. Nós temos este preconceito de dizer que não sabemos, não é? Que ainda não conhecemos tudo. E os brasileiros não têm esse preconceito. Aliás, não têm esse e não têm muitos. Eles não têm o preconceito de dizer que achavam que vinho verde era de uvas verdes e ficam maravilhados quando percebem que tem a ver com a região e não com o tipo de vinho, claro, que é das coisas que mais tem falado nos últimos anos. Há 10 anos, quando eu ia ao Rio fazer uma prova, é sempre dos sítios que tem mais gente, enche de pessoas que querem saber, mas não sabiam que vinho verde era uma região, achavam que vinho verde era só branco, quando nós achavam que era mesmo verde. A maior região do país. A maior região do país. Hoje em dia já percebem, já perguntam pelas castas, o Alvarinho já é uma casta muito difundida, o Loureiro começa a ser, já sabem que há rosés, já percebem, por exemplo, os espumantes é uma categoria que as pessoas ainda não conhecem muito, as aguardentes também não, mas já foi feito muito trabalho nesse sentido. Mas mesmo aqui, internamente, eu acho que tem a ver com isso, como toda a gente tem algum familiar, alguma memória de infância, de estar ligada quase ao vinho, ao avô, ou que nós temos algum preconceito, alguma vergonha em dizer que não conhecemos, não sabemos e também não queremos fazer perguntas. Sim, o Alvarinho eu já sei perfeitamente, eu conheço essa casta. Sim, este Alvarinho é de uma sub-região diferente, não é de Monção e Malgaça, é da nossa sub-região. Sim, o Alvarinho é só lá em cima. Percebem? Claro. Existe este comportamento que eu acho que está a mudar e já sinto muita diferença de quando comecei a fazer este tipo de trabalho.
de público, Sim, não é? De prova ao da público. região de Basto não existia, não é? Exatamente. Por exemplo, que eu acho que já está a pessoas. mudar, mas tem a ver com isso. A curiosidade tem a ver com o facto das pessoas não terem vergonha de dizer que não sabem e querem aprender mais. E nós temos a mania, temos o preconceito que nos fica mal dizer que não conhecemos. Sim, é verdade. E acaba, mas assim, eu ia acrescentar duas coisas. Acrescenta. Eu acho que nesse aspecto os brasileiros são como as crianças, estão no parque na Disney, não é? Então tudo tem encantamento, é tudo novidade e... No Brasil é sempre tudo maravilhoso, mesmo nos Não é? negócios. Às Sim. vezes não acontece nada a seguir, mas Claro, é sempre tudo não é? maravilhoso. Pronto, tem esse lado. Depois também acho que no contexto deles há um lado de estatuto, porque eu acho que para eles quem bebe vinho é de um mercado, é de um patamar superior um bocado. Sim, porque os vinhos chegam caríssimos ao Brasil. Porque os vinhos lá são caríssimos, ou seja, quem tem 30, 40 euros para gastar num vinho tem que ter algum estatuto. E claro que chegam aqui, por exemplo, com vinhos de 2, 3, 4 euros de alta qualidade. É mesmo isso, Rui. Então Ficam deslumbrados, não é? Depois concordo contigo aquela parte de nós não queremos dizer que não sabemos, porque nos vai ficar mal, porque devíamos saber, devíamos saber. Devíamos ter mais conhecimento cultural. Sim, não é? é cultural. É cultural, devíamos ter mais conhecimento, porque isto faz parte da nossa história, não é? Eu nunca tive ninguém ligado Aos vinhos. em contexto familiar, mas desde miúdo, enquanto que ia passear a algum lado, havia uma ramada e havia uma pessoa a contar uma história, não é? E uma pessoa gosta de ouvir histórias, Exato. certo? E isso também é importante, o que tu disseste, a história. Não é? Por exemplo, o mercado japonês, eles têm que ter uma história. Todas as marcas têm que ser uma história. E eles perguntam-me sempre, por exemplo, esta do 310 é muito engraçada, não é? Sim, como é que nasce? Pois, porque as marcas Miyagi, eles percebem que tem a ver com a Quinta do Miyagi, Tapada dos Monges, já lhes expliquei que tinha a ver um bocadinho, nós em Vaz da Cova tínhamos um convento, e tem a ver um bocadinho com a homenagem aos monjos, que foram dos primeiros povos em Portugal a fazer vinho, não é? A produzir vinho, digamos assim. O 310, as pessoas ficam logo muito curiosas. O que é o 310? Que narrativa é que está associada Que a isto, narrativa, não é? e já agora acabo por explicar que o storytelling da marca tem muito a ver com a pandemia. O que é que nos aconteceu na pandemia? Aconteceu-nos que as pessoas caíam-nos de paraquedas na Vinhos Norte. Vinham com GPS, porque às vezes até 2 ou 3 casos espanhóis, por exemplo, de autocaravana, vieram a Braga, almoçaram a Braga, tiveram o nosso vinho na mesa, foram ao Google, puseram no GPS e tinham tempo e foram visitar a Vinhos Norte. Muitos nem sequer ligavam a avisar, apareciam lá. E vinham sempre com as coordenadas GPS. Então, quando nós estávamos aqui a tentar desenvolver uma marca para o mercado brasileiro, que foi assim que surgiu o 310, para o importador do Brasil, nós pensamos, já que as pessoas vêm ter connosco, não é, por GPS, então vamos pôr o número da nossa porta, é o número da adega, é o número da porta da Vinhos Norte, é a Rua da Estrada Nacional, número 310. Vamos pôr as coordenadas GPS, tem as coordenadas GPS no rótulo e as indicações, sim, tem ali. E já que as pessoas vêm cá ter, então vamos dizer onde é que nós somos, vamos comunicar a origem e onde é que está a Vinhos Norte. E foi assim que surgiu o 310. Claro. E, por exemplo, quando estava a explicar isto no Japão, automaticamente as pessoas estavam a tirar fotografias ao rótulo e ir ao Google tentar perceber onde é que ficavam com as coordenadas. Esta curiosidade inata, não é? De validar logo a informação. É automático, exatamente. É automático. E que vinha este? O que é que temos lá dentro? Qual é a diferenciação da linha 310 para a linha Tapada dos Monges, por exemplo? Em termos de segmento de produtos são muito parecidos. Há bocado estava a falar que a Vinhos Norte, perdemos-nos na linha do tempo, tinha o Cruzeiro. Depois temos uma marca intermédia de 2 blends, um branco e um rosado, que se chama Várzea e que está apenas disponível também para a restauração. E depois temos a linha de produto 310 e Tapado dos Monges, que está um bocadinho na mesma comunicação das características das castas, ou seja, tenta colocar numa garrafa a identidade daquela casta. Na linha 310 temos uma entidade de uma sub-região específica. Deixa-me dizer-te que ainda antes de passar a 310, na Tapada dos Monges, na semana passada, vi um arinto. O arinto que tu me fotografaste. Muito bom. E o arinto é uma das castas base desde sempre nos nossos lotes, mas que nós não tínhamos ainda feito um 100% arinto. É uma casta muito versátil. Eu gosto imenso de arinto. E engraçado que, por exemplo, os japoneses que eu recebi, os sommeliers que recebi cá e os da Coreia do Sul, vinham com 3 castas que eles queriam muito provar. Arinto, porque é uma casta quase que eles têm em todo o país. E eles fizeram eles vieram... Eles quem?
os japoneses, os sommeliers e os da Coreia do Sul, perguntaram por arinto, que eu achei curioso, porque eu estou habituada a que me perguntem por alvarinho, loureiro, toriga nacional, e eles perguntaram-me logo pelo arinto, porque é uma casta que eles perceberam que existia em todo o país. Lá está, países, cá. em todo o país, cá, todas as regiões. Okay. Todas as regiões. Sim. E explica exatamente o que eu estava a falar do povo japonês. Eles antes de virem, estudaram o país, claro. E perceberam que era engraçado, que era uma casta Ou seja, que tinha em todos, e eles queriam levar os vários perfis de Portugal na mesma casta. E queriam experimentar o arinto das diversas exatamente. regiões, para tentar perceber as características. Né? Claro que sim. Mas isso é um entendimento muito bom. Então, uma boa prova. Tá. Uma boa prova a fazer-se, engraçado. E temos que organizar. E geralmente as pessoas que querem também apreciar vinho e diferenciar as coisas, acho que os monocastas são, na minha opinião... Principalmente para quem vem de fora tentar entender as castas portuguesas. É mais fácil, porque os blends são sempre muito mais complexos. Mas para os nossos mas também não foi uma evolução, ou seja, nós hoje em dia temos monocasta, há uns anos não havia monocasta para ninguém, não era sempre blends. Uma pressão comercial internacional, essencialmente. Okay. Porque tu, quando ias lá para fora promover os teus vinhos, as primeiras Provines que eu fiz há 15 anos... A Provine é uma das feira feiras mundiais na Alemanha. Na Alemanha. Mais conhecida. A Meca europeia dos produtores. Sendo que agora há a Provine de São Paulo, que nós também já fizemos durante 2 anos seguidos, que é a Meca sul-americana, não é? Sim, de todos aqueles países. Já fiz as duas, e agora este ano existiu pela primeira vez a Provine Mumbai, na Índia. Nós não fizemos, é um mercado que ainda é muito complicado para vinhos portugueses, e há a Provine Ásia também, mas com estrutura muito do que é a Provine europeia, digamos assim. A Provine europeia é mais apetecível para alguns países porque eles conseguem provar vinhos de toda a Europa, não é? E é um ponto central, a Alemanha acaba por ser um ponto central no mundo. Claro. Mas não me perdendo, o 310 é só uma sub-região, porque a Vinhos Norte, para quem não conhece, tem vinhas, tem cerca de 100 hectares de vinha própria por 2 sub-regiões, a sub-região do Ave, com vinhas em Faf e em Guimarães, e a sub-região de Basto, com vinhas em Cabeceiras, em Mondim de Basto e em Celurico. E o 310 é a expressão daquela casta, neste caso hoje temos aqui um loureiro, mas temos também o azal e o espadeiro daquela região. 3 monocastas. São 4, e o alvarinho. Da zona de Basto. E o alvarinho da zona de Basto. Portanto, se bebemos um tapado de Moinhos de loureiro, vamos perceber o que é, no nosso entendimento, um perfil, um blend de vários loureiros, um blend do Ave e um blend de Basto, por exemplo, e depende sempre dos anos e da maturação das castas. É uma mistura, são vários loureiros. No 310 temos a expressão daquele terroir, daquela vinha, que é Vila Nuno, em Cabeceiras de Basto. Ok, e depois do 310 temos o Tapado dos Moinhos, que é uma marca já consolidada no mercado, que são 8 vinhos diferentes neste momento. 8 vinhos diferentes? 8 vinhos diferentes. Nos brancos temos Azal, Airinto, Alvarinho Loureiro e o Escolha Branco, todos os anos. O Escolha é o blend? É o blend, e é aquele que tem Loureiro, Arinto e Trajadura, que é o nosso blend clássico da nossa região e da nossa adega também, e que pretende sempre ser o vinho mais efusivo a nível aromático e mais fresco e mais aromático, digamos assim. Temos o blend tinto, ou seja, a escolha do tinto, que é o nosso perfil de vinho verde tinto um bocadinho mais leve, e temos o 100% de vinhão. Quais são as castas desse? Vinhão. Tem cerca sempre também de 60% de vinhão, e depois padeiro de Basto ou borraçal, azal, tinto, depende um bocadinho dos anos, não é um blend fechado, depende muito da vindima. E o 100% de vinhão, que é 100% de vinhão da nossa vinha de vinhós em Faf. E o espadeiro, o rosé. O vosso vinhão é muito bom. O nosso vinhão é a nossa pérola nos verdes tintos, e eu fico super contente que, por exemplo, seja exportável, seja um vinhão mesmo assim do seu índole muito tradicional, mas que eu exporto para o Japão e para o Brasil, por exemplo. Quantos graus é que tem o vinhão? Depende das vindimas, e este acho que tem 12,5 mais ou menos. No Brasil às vezes chega aos 40. Para o Brasil e para o Japão, e é importante teres falado nisso, Rui, nós exportamos apenas em contentores refrigerados. Certo. Porque é super importante, por exemplo, mais para o Japão até que para o Brasil. O Brasil agora tem um tempo de trânsito mais curto. Para o Japão temos 4, 5 meses, 6 meses às vezes de trânsito de vinho. Claro. De trânsito de vinho? Sim. O vinho demora 6 meses a chegar ao Japão? Sim. Por exemplo, vai sair agora em janeiro o
último contentor que já resulta da nossa ida lá vai sair em janeiro e chega março, abril, assim, tipo já num contentor direto, sem grupagens, não é? Que é para ser mais imediato. Este é mais um motivo para percebermos que os vinhos verdes também deixaram de ser o vinho do ano e passaram a ser vinhos. Mas também do nosso lado tem responsabilidades acrescidas, tem responsabilidades de dizer ao cliente que para aquele vinho se manter nas suas características, efetivamente tem que ser transportado em contentor refrigerado, que para o cliente é um bocadinho mais caro, mas que nos garante a qualidade à chegada, porque às vezes, imaginas, sai daqui em janeiro, não é? Atravessa o Atlântico com 0 graus e chega lá com 30, e se chegar ao Brasil, por exemplo, chega não é? Noutra estação, claro, que é completamente ao contrário. Sai aqui no inverno, e logicamente também os vinhos que nós exportamos, que é algo que as pessoas às vezes não sabem. Nada. É verdade, não é verdade, é verdade. Ou não raciocinam nesse sentido, não é? Sim, não paras para pensar. Sim. Tu tens as coisas aqui à mão, Então, não estás a pensar que vai demorar meio ano a chegar. Aqui à mão. E que inologicamente e principalmente em termos da adega também tem cuidados adicionais, não é? Porque nós mantemos o vinho em cubas, com temperaturas controladas, para que ele tenha um maior tempo útil de vida, para quando sai daqui possa ser consumido pelo menos em 2 anos nas suas perfeitas condições organolépticas de frescura. Não quer dizer que depois destes 2 anos os vinhos não estejam. Aliás, o Asal que eu trouxe hoje, o Alvarinho é 19, o Asal é 2020, portanto a linha 310 também tem este pressuposto. Comunicar os vinhos sem estar aquela ligação imediata ao ano de colheita, para as pessoas perceberem que vinho verde não tem que ser do ano de colheita anterior. Se for, e se eu preferir vinhos frescos, jovens, ótimo, eu compro em 22 um vinho de 21, ou em 23 compro um de 22, da colheita de 2022. Mas se eu quiser um vinho mais complexo, interessante, com mais boca, com mais estrutura, vai-me dar muito mais prazer um vinho com 2 anos de garrafa, por exemplo. Sim. Estou há bocado, estavas a falar de uma coisa curiosa, que eu acho que já se falava nisso há muito tempo, mas só muito recentemente é que houve, talvez por força dessa necessidade do exterior, é que nós não vendíamos as castas, não é? Não, mas começaram-nos a pedir as castas, Começaram constantemente a pedir as castas. Nós, Portugal, somos um país de blends, de misturas, sempre fomos. Né? Apesar de, por exemplo, a região de Lisboa adaptou-se muito rapidamente a isso. Até castas internacionais. Castas internacionais por força do turismo. Do mercado também. Do turismo, não é? Sim. Porque o turista chega... Tem brancos fantásticos, Lisboa. Depois, tem brancos fantásticos e quase tudo com castas internacionais, não é? Sim. Mas o turista chega aqui e pede um Chardonnay, por exemplo, sim, não é? Sim, até porque ele olha para a carta de vinhos, não é? E se ele disser lá a casta, ele não se consegue situar. Porque as regiões para ele ainda não são, não é? Sim, ele não pede um vinho do Douro, pede um Toriga Franca. Nós pedimos regiões e eles pedem castas. Regiões e eles pedem castas, é isso mesmo. Não é? E esta moda das castas veio um bocadinho por aí. Mas ajudou-vos. Muito, Rui. E o que tu estavas a dizer é super importante. Se tu queres conhecer melhor uma região, claro que tens vinhos fantásticos com mistura de castas, até mistura de anos, não é? Mas tu queres conhecer a região e queres conhecer o perfil, se começares a provar por monocastas, se estiveres a começar a querer entender, conseguir, é mais fácil depois tu entenderes o perfil de vinho da região. Por exemplo, nós nas provas que fazemos na Vinhos Norte, na nossa vertente enoturismo, fazemos muito isto. Damos os vinhos a provar, por exemplo, o Tapada dos Moinhos Branco tem 3 castas, Loureiro, Arinto e Trajadura. Nós muitas vezes damos o Loureiro e o Arinto a provar a solo e depois damos-lhe o blend, para as pessoas perceberem o que é que tem cada um. E tipo, se o Loureiro é mais mineral, então esta mineralidade que eu estou a encontrar neste vinho vem do Loureiro e se calhar este corpo e esta estrutura vem do Arinto. E isso é engraçado também para as pessoas perceberem melhor os vinhos. Claro, porque depois está misturado, é mais difícil nós percebermos o que é que cada um traz. Não é? Claro, exatamente. Então, quer para o bem, quer para o mal, quer para os defeitos, não se nota, não é? Mas também, e para o bem, porque às vezes também são vinhos muito ricos, não é? Claro. E muito interessantes a descobrir. Claro. Então, íamos então no Tapado dos Moinhos e depois são a 8 vinhos diferentes. 8, mas já falamos dos 8? Já falei dos 4 brancos, do blend, dos 2 tintos, dos padeiros. E da pérola tinta. E do pérola tinta que vinha, ficamos aí. E depois temos a linha Miogo, que sempre foi uma linha de espumantes, só começou a ter na sua gama os vinhos em 2019, quando nós fizemos 20 anos da marca Miogo. Lançamos o primeiro vinho na linha Miogo e lançamos um vinho branco. Houve vários pressupostos que ditaram este vinho branco. Primeiro porque nós fazíamos... É este aqui? É esse, a escolha da família, com o rótulo branco. Aqui, propositadamente, não tens indicação de castas, lá está, é o tal
blend complexo. Neste ano, em 2018, ele é um 2018, neste ano nós tivemos uma vindima fantástica de Arinto, e ele é 80% Arinto. Depois tem Loureiro e Alvarinho, O 10-10. O 2018. Pois. É um vinho sem madeira, é um vinho apenas com estágio em garrafa, mas é um vinho que, em termos de vinificação, foge um bocadinho ao perfil dos Tapados dos Simões, porque teve em contato com as barras finas durante 6 meses, para ter alguma longevidade, alguma estrutura. É o que nós podemos chamar um vinho de inverno, digamos assim, mas um vinho também que nos dá muito prazer à mesa. Aqui a ideia foi apenas fazer, ou seja, os nossos clientes miogos já têm uma ideia muito específica do que é um espumante miogo, não é? São espumantes com caráter muito vincado e, portanto, nós no vinho queríamos que o cliente miogo de espumante percebesse que este vinho fazia parte da família miogo e, portanto, é um vinho que tem muito mais boca do que a parte aromática, assim como os espumantes. É um vinho seco, é um vinho goloso, tem corpo e é um vinho que, pela sua aceitação no mercado e pelo seu sucesso, já tem um descendente que veio em 2020. Nos 50 anos da Vinhos Norte tivemos uma segunda edição do Miogo. Já não é a escolha da família, é um Miogo dos 50 anos, mas que mantivemos nesta linha. Esta linha de vinhos Miogo só fará sentido se tivermos alguma coisa a acrescentar. Não é uma linha que nós vamos ter todos os anos. Não tem que ter uma cadência. Não tem que ter uma cadência, exatamente. E em anos que na vindima a gente perceba o potencial da uva. Por exemplo, este ano foi um ano excepcional de vindima nos brancos. Claro. Temos brancos fantásticos. Então vamos ter outro Miogo da família? Se calhar não vai ser este ano, vai demorar, porque estes vinhos têm o seu tempo, não é? E nós temos de ter alguma paciência, mas provavelmente vai sair desta vindima algum descendente da família Miogo. O Miogo, apesar de teres falado aqui em específico do vinho, a marca está muito ligada aos primeiros momentos, provavelmente, de qualidade que surgiram na região. Isso o Rui disse até no início. Eu sou particularmente... gosto particularmente do tinto, acho que é tinto ou é rosé mais escuro, algo assim. É o espadeiro. O espadeiro, exatamente, é isso. Muito diferenciado. É? Sim, eu gosto imenso. Mas queres-nos contar um bocadinho a história do que é que foi o Miogo? O Miogo tem uma história gira para partilhar. O Miogo surgiu por influência do nosso enólogo, à data. A primeira versão vinho verde espumante foi em 1999. Tínhamos tido experiências antes ainda como IVV, porque não havia a categoria de espumantes na região dos vinhos verdes e, portanto, as primeiras experiências lançadas ainda eram pelo IVV. Instituto da Vinha e do Vinho. Instituto da Vinha e do Vinho, porque não havia certificação na região dos vinhos verdes para espumante e surgiu muito porque o nosso enólogo tinha estagiado em Champagne e veio com a ideia de que o vinho verde tinha acidez, tinha tudo o QB para espumantizar. Isto para que as pessoas tenham uma noção. Por exemplo, a nossa vindima para o espumante é uma vindima que nós fazemos de forma selecionada. Para o vinho base, para o espumante, normalmente é a primeira vindima, uma vindima, não vou dizer que é mais precoce, mas é onde a uva ainda tem uma acidez mais elevada para espumantizar. Começou com o branco, com as uvas da Quinta do Miogo em Guimarães, e estendeu-se ao teu predileto, ao espadeiro, a primeira versão em 2008 apenas, portanto andamos durante algum tempo apenas com o branco, e estendeu-se por causa de uma partilha com um jornalista belga que estava a provar o vinho espadeiro e o espumante Miogo e que nos disse: isto é que era engraçado fazer o espumante disto, porque não existe esta casta, ela tem uma acidez e uma fruta vermelha tão interessante que se calhar era giro espumantizar. E aquilo ficou lá, aquela ideia, e como estávamos vários à mesa, também todos nos pressionamos uns aos outros para poder fazer. E surgiu. O que nós estamos neste momento no mercado é o 2011, é um vinho com mais de 10 anos. Né? E, portanto, é um espumante mais sério, é um espumante mais para a mesa, já com alguma evolução, mais gastronómico, mas também muito diferenciador. E depois do espadeiro, isso já foi pressão dos produtores. Os produtores pressionaram muito o enólogo a fazer um tinto, porque nós queríamos uma linha completa. E ele teve alguma hesitação no início, porque a evolução de um vinho verde tinto é um bocadinho mais curta, não é? Pelo vinhão que nós temos com 2-3 anos, a evolução da casta pode ir para alguns aromas de brete, alguma coisa desse género. Ele tinha algum receio, como é que isso ia ser o vinho, mas a verdade é que o nosso espumante tinto foi um verdadeiro sucesso. Lançamos em 2010, já estamos em retorno há 2 anos, mas em janeiro deste ano vai ser a nova versão do Miogo Tinto 2020.
Eu, por acaso, a título pessoal, lá está, há bocado estávamos a falar do crescimento do palato. Eu nunca fui grande fã, nunca fui grande fã do vinhão. E comecei a gostar de vinhão através do espumante. Que era o que nós dizíamos sempre, que era uma forma mais fácil de gostar, de beber tinta através de um espumante. E foi como o miogo, a primeira vez que eu vi vinhão, que eu disse... Isso é o orgulho, Rui. Não é? Estou a contar esta história pela primeira vez. Mas foi a primeira vez que eu disse, bebi vinhão, que me soube, assim, que fiquei... tem aqui qualquer coisa que eu gosto mesmo, foi com espumante. E a partir daí, a evolução também tem sido outra, né? Nós ainda este ano no concurso provamos coisas fantásticas. Já há vinhão com madeira, já há vinhão com outras castas já está, mas já algumas coisas estão eu não digo estar a abusar, porque eu acho que deve sempre investir. A experimentação faz parte. Exatamente. Há coisas que depois faz mais sentido ou menos sentido. Mas algumas coisas precisavam provavelmente de ser mais experimentadas antes de vir mesmo para o mercado. Ou seja, ali há algumas coisas que nota-se que, ok, está aqui um bom ponto de partida, mas provavelmente não era a altura correta de vir para o mercado. Devia ter melhorado um bocadinho mais. Isso é uma coisa que nós não fazemos, Rafael. Nós na linha Miogo não colocamos... Eu estou em ruptura de espumante, ficamos sem o reserva 2017 branco, que foi medalha de ouro este ano no concurso de vinhos de Portugal, ficamos muito contentes, foi um espumante de vinho verde em execo com o espumante da Bairrada, medalha de ouro no concurso de vinhos de Portugal. E estou em ruptura de estoque, efetivamente. Lançamos ainda esta semana o Super Reserva, mas nós não colocamos o espumante. Nós temos espumante branco já a estagiar, mas ainda não está no ponto do espumante Miogo e, portanto, não virá para o mercado antes de estar nesse ponto. Comercialmente, às vezes é tentador colocar, porque há esta procura comercial, mas ao mesmo tempo não faz sentido colocar no mercado se não está no posicionamento que nós definimos inicialmente e, portanto, assumimos a ruptura. E é o que está a acontecer neste momento. O Reserva 2017 já não está disponível. Aliás, eu acho que há alguns clientes e afortunados que têm, mas nós, a adega, não temos. Mas isso também é uma análise terá que ser sempre feita de acordo com aquilo que nós idealizamos. Mas o facto do espumante estar em ruptura também significa que há uma procura fantástica. Houve este ano, efetivamente. E que é bom, não é? Sim. Ou seja, a forma como, claro que comercialmente não podem faturar mais, vender, mas também assim, mas as pessoas também têm que perceber que para fazer uma garrafa de espumante, e se quiseres falar nisso, demora um tempo muito... É um grande investimento por parte da empresa. Sim. É superior à parte do vinho. Por exemplo, o 2000 estamos a falar, está em adega, em estoque há 10 anos. Pois. É dinheiro que está ali pousado. Empatado. Eu costumo dizer que ele está ali a valorizar. Certo. Sim, esperemos bem que sim, senão quando a parte económica da empresa me diz tem que sair, eu disse calma que ele está a valorizar. É uma garrafa que, por exemplo, chega ao mercado a que preço? Estando ali 10 anos... Assim, o nosso Miogo Espadeiro neste momento tem um PVP de 15 euros. Sabendo que tem este PVP há alguns anos. Não é caro. Mas sabemos que efetivamente a valorização do produto é não superior. Dá €1 por ano contar com a garrafa, com o rótulo, com... Não é? Sim. E outra coisa, Rui, estavas a falar, o processo de espumante não é só o tempo, é mesmo o processo. Nós temos que efetivamente esperar, por exemplo, na região dos vinhos verdes, tens de ter 9 meses mínimo. Sim. Neste método que nós falamos, no método tradicional, porque existe outro método de espumantização, que é o Charmat, mas aí o tempo é diferente, mas o Miogo é um espumante de método tradicional, segundo a fermentação em garrafa, que para quem não sabe tem a ver com o facto Explica. Não, porque às vezes as pessoas veem um PVP de um espumante muito diferente, vem um espumante a 4 euros ou a 13 e vem outro a 15 e os dois são espumantes, e até de vinho verde, e as pessoas não conseguem perceber muito bem porque é que aquele é como assim. Como é que está o valor acrescentado, não é? É isso, está no tempo, está no método, que é a segunda fermentação em garrafa, quer dizer, como é que nós produzimos um espumante? O espumante tem um vinho base, o vinho da colheita, que faz a sua fermentação em cuba de inox como um vinho normal, que depois é engarrafado e que fica com uma carica em estágio, não é? E que depois, dependendo da adega e das condições, eu vou falar do nosso caso, que ainda somos muito pequeninos em termos de espumantes perante grandes produtores do país, nós fazemos de uma forma muito manual, nós colocamos o espumante a repousar nos seus cestos e depois, quando queremos fazer a remoagem, vamos rodando, que estão o espumante, a remoagem, são termos muito franceses, não é? Porque é daí que vem. É daí que vem e aquele vinho de carica que também chegou há 2
2, 3 anos, vocês não vos passou pela cabeça? O Pet Nat acaba por ser uma versão primária do espumante. Do espumante, mas não vos passou pela... Entrou na região dos vinhos verdes muito por um produtor que começou a fazer como resposta ao mercado americano. Os americanos adoram Pet Nat. Nós, sinceramente, Rui, como nós somos pequenos ainda a espumantizar espumante da qualidade de vinho verde com todo este processo, não entendemos para já ser uma mais-valia para a Vinhas Norte. Entendo, há excelentes exemplos já na região de Pet Nats, entendo que seja também um bocadinho... Há um bocadinho de tudo. Há de bons tudo. Exemplos e há é quase como aos vinhos precisam... naturais. Existem exemplos fantásticos de vinhos naturais. Claro. Existem, peço desculpa, exemplos menos bons, mas isto em todo lado. Simplesmente como nós entendemos o espumante como um produto de tempo, de evolução, de aromas mais secundários, mais de evolução. O Pet Nat é um produto muito direto, com um aroma muito direto, é uma segunda fermentação. Aliás, o Pet Nat o que é uma segunda fermentação que faz em garrafa e que vai para o mercado, não é? E também tem a ver com uma tendência. Eu não gosto de chamar moda, mas tem a ver com uma tendência de consumo. Sim. As pessoas fazem um link ao Pet Nat de um produto mais natural. Sim. O espumante acaba por ser exatamente a mesma coisa, só que é o processo afinado no final, não é? Claro. Digamos assim. E nós, como estamos muito focados... o espumante, não é? Sim. Da Ferrari. Passa... O outro paralelismo. Mas como é que nós terminamos? Nós fazemos este processo, que é virar as garrafinhas ao contrário para toda a precipitação da garrafa vir para o gargalo. E depois, internamente, fazemos uma coisa que se chama dégorgement. Nós congelamos esse gargalo, obviamente, num mecanismo, e depois expulsamos a carica e terminamos o espumante. Ao terminar o espumante... Mas você congela-se aquela parte que é para tirar aquelas bolinhas que estão ali, aquilo é borra, provavelmente? Não. Sim, são os sedimentos todos. Sim. E quando há essa expulsão, tu ficas com a garrafa um bocadinho menos, não é? Fica com menos líquido e tu podes fazer duas coisas. Tu terminas isso com o mesmo espumante e fazes um Brut Natur, que é o que nós vamos ter novidade este ano, mas não posso contar muito mais. Vamos ter um Brut Natur, que é um recuar, porque a primeira versão de espumante de 99 foi um Brut Natural. Vamos falar em português, não Brut Natur, um Brut Natural. Nós vamos ter um Brut Natural também este ano. E depois, se tu quiseres completar, e aí está um bocadinho o segredo do enólogo, porque no licor de expedição tu podes definir muito bem o perfil do espumante que tu queres apresentar. E aí, nesse licor de expedição que o enólogo prepara, tu completas a garrafa e podes decidir efetivamente se é um extra bruto, um bruto, um seco, um meio seco, porque esse açúcar residual vai-te condicionar um bocadinho o produto final. Na região dos vinhos verdes nós temos uma tabela, não é? Tipo, os nossos espumantes já são extra bruto há 2 anos, e isto é fantástico, porque nós começamos com brutos e estamos a recuar, porque tem a ver com o palato. As pessoas preferem espumantes agora extra brutos e brutos do que antes meios secos e secos, e portanto este super reserva é um super reserva extra bruto 17 e quer dizer que tem menos que 4 gramas de açúcar residual no produto final. Ou seja, não engorda também, não é? Também, Rui, isso é importante, sabes também que já nas análises que nós fazemos para a certificação do vinho verde, já temos como disponível as calorias, porque alguns mercados internacionais pedem-nos, e o vinho verde seco, não os vinhos que têm mais de 10 gramas ou 14 gramas de açúcar, mas estes todos que nós temos aqui à nossa frente têm todos menos de 1,5 grama de açúcar, tirando o espadeiro que tem um bocadinho mais. Todos eles são vinhos muito pouco calóricos. Pois, portanto, são aptos para as dietas. Podemos ver uma coisa que eu tinha, uma pergunta que eu tinha que fazer. Dentro da criatividade toda que nos assola, como é assim um final de ano lá na vossa propriedade? Vai tudo para a adega, abrir o que lhe apetece, as garrafas... Olha, está muito engraçado. Nós fizemos o almoço de Natal da Vinhas Norte na última sexta-feira. E eu fiz uma coisa engraçada, que pus as garrafas nuas na mesa. Sim. Porque é muito... A partilha é essencial e o gosto e o palato das pessoas também é diferente, e é muito interessante perceber, para quem trabalha 365 dias, não é? Ou 364 dias no ano com os vinhos, principalmente a parte da produção, não é? Com os lotes, a parte enológica, é super engraçado quando lhes trocas as voltas e depois as garrafas sem nada, não é? Tipo, vamos lá, que cá está esta. Por acaso, era Arinto, estávamos todos a beber Arinto de 2019, e estávamos todos, quem acertar na casta e no ano, leva uma caixa para casa. Claro.
Mas na verdade, o final de ano é super estressante porque nós estamos a contar as garrafas Miogo para responder às encomendas para a passagem. É uma boa dor de cabeça. É uma boa dor de cabeça, mas. Então não é assim uma festa. Pensavas que ia haver ali fogo de artifício com garrafas espumantes. Claro, também, sim. Não podemos desperdiçar, Rui, são muito poucos. Então é o trabalho que dá. Ora bem, meus amigos, a conversa está ótima, mas depois ali aquele senhor daquele lado não me deixa também estar aqui 2 horas com um programa de rádio. Nós já passamos 1 hora de conversa. Eu vou-vos pedir de uma forma rápida. Primeiro, perguntar-vos o que é que vocês costumam comer no Natal e no Ano Novo. E depois a Vera vai propor o melhor vinho para acompanhar. Vamos deixar a doçaria de lado, até porque nós gostamos mais de salgados. Sim. E a doçaria já foi na semana passada. Esta semana vamos dedicá-la aos salgados. Rui, o que é que tu comes? Olha, eu tradicionalmente é sempre na casa dos meus pais, e a tradição é o bacalhau e o polvo, basicamente. Eu sou muito mais de polvo. Minha mãe costuma fazer polvo à lagareira de propósito para mim, e costuma fazer fazer vitela para a minha filha, que não gosta de bacalhau nem de polvo, quando está comigo. De resto, o meu pai delicia-se com as couves, com o bacalhau, essas coisas todas. De doces realmente também não sou, sou muito mais de salgados do que de doces, mas sim, depois geralmente é cabrito do dia a seguir. Eu não costumo Vamos falar agora do dia 24, do dia 24. Porque... Só confundes-me o meu. Exatamente. Sim. Eu também vou na mesma coisa. E também geralmente com vinho da região, sempre. Vamos já ver que vai ser com vinho norte este ano. Eu também, ao meio-dia, dia 24, como polvo. Normalmente, nos últimos anos tenho passado mais até em casa dos meus sogros do que em casa da minha mãe. Mas normalmente é dia 24 polvo ao almoço e bacalhau à noite, na ceia de Natal. Vera? Lá em casa, o meu pai faz anos no dia 24 e portanto o nosso almoço é mais dedicado ao aniversário e tentamos fugir um bocadinho de Natal só para fingir, porque só tem uma festa por ano. Claro. Mas ele adora bacalhau, é o prato, e toda a gente, incluindo os pequeninos, os nossos pequeninos lá de casa, comem bacalhau. As minhas também. Cozido, com batata cozida, couve e ovo. E azeite fervido, não? E azeite fervido e condimentado. E condimentado, não é? Com alho, umas especiarias lá que a minha mãe faz. Não há um segundo prato. Se tivermos convidados, sim, porque entendemos que temos que dar a opção, e nem toda a gente gosta de bacalhau cozido, mas se formos o nosso núcleo duro de família, que já somos muitos agora, é efetivamente o bacalhau cozido no dia 24. O segundo e o terceiro prato é por causa do gosto pessoal de cada um. Só única e exclusivamente. E vinhos para o bacalhau? Então, se for este bacalhau que nós estamos a falar, este bacalhau cozido tradicional, e eu recomendaria um alvarinho loureiro. E porque Tapada dos Simões, um 19 ou com algum tempo de garrafa, porque tem a mineralidade do loureiro, que funciona muito bem, e tem também a estrutura para o azeite, não é? O alvarinho dá-lhe a estrutura para o azeite, o tempo de garrafa também ajuda, porque apesar de ser um prato simples de confeccionar, é um prato com muita gordura do azeite, com muita estrutura. E o bacalhau próprio, o bacalhau, sim. Um peixe gorduroso. E o ovo, não sei se vocês usam ovo ou não nos vossos pratos, mas às vezes o ovo também liga bem com algum vinho, já com alguma estrutura. O ovo é das coisas mais difíceis de maridar. Com vinhos, não é fácil. Mas para o polvo do Rui à lagareiro funciona igualmente bem, mas até já podemos pôr por exemplo, um miogo dos 50 anos, ainda por cima uma garrafa grande. Rui, para ti está ótima, que só tu é que comes polvo. Passa-me aquele de 50 anos para a frente. Isso. Que é uma edição apenas em Magnum, e já que estamos no Natal, que se abra uma Magnum à mesa, até porque funciona bem com o teu pai, que vai comer o bacalhau também. Pera, desculpa lá, deixa-me falar ali um bocadinho da garrafa. O vinho não fica exatamente igual quando é Magnum ou quando é 75. Nós ouvíamos isto e a primeira vez que lançamos Magnums na empresa, tanto no espumante como no vinho, foi em 19, mas a verdade é que nós temos, por exemplo, no Miogo, a escolha da família, temos o mesmo enchimento feito no mesmo dia, do mesmo vinho, em garrafa Magnum e garrafa 75, a evolução da Magnum é superior. Efetivamente o vinho ganha na garrafa Magnum. É complicado quando é só uma pessoa a beber.
O José Silva costumava dizer que é o formato ideal para um casal, costuma dizer que é o formato ideal para um casal quando a esposa não bebe. Portanto, sim, se calhar não é mal todo. E como é Natal e estamos em casa. Só um copinho. Não é? Um ou dois copos. E também podemos fazer uma coisa engraçada, que as pessoas às vezes têm esta ideia do desperdício. Já existem rolhas fantásticas. Sim, nós podemos abrir uma Magnum e usufruir dela no 24 e no dia 25 podemos voltar a E o vinho está diferente e está bom na mesma. Às vezes está melhor. É verdade. Às vezes até está melhor, porque respira, por exemplo, um 18 ganha com arejamento. Como aquela feijoada do dia seguinte, não é? Que é maravilhosa. Por exemplo, no dia seguinte comes a roupa velha, que muita gente faz não como roupa velha. Com o mesmo Eu gosto imenso de roupa velha, mas já como roupa velha vai no 26, porque no dia 25 vou à casa da minha mãe à hora do almoço e normalmente é cabrito, mas gosto imenso de roupa velha. Mas agora, estavas a dizer então, com o polvo normal, cozido, que eu Pois deixa-me só terminar porque é que eu estava a recomendar este para o polvo alagareiro, porque é um prato que tem forno, não é? Que tem azeite, tem mais sabor, tem mais concentração de sabores. E então este miogo alvarinho e loureiro, mas é 80% alvarinho. Este miogo alvarinho tem barrica, tem passagem por barrica de carvalho francês usada, o que lhe dá já uma ligação mais engraçada para pratos com mais sabor, mais intensos, principalmente pratos de forno. Portanto, eu acho que este ia muito bem com o polvo. Mas agora, ainda há no mercado, mas é porque é uma edição muito limitada, não é? É uma edição limitada, mas ainda temos as garrafas disponíveis dos dois, tanto do miogo à escolha da família como o miogo dos 50 anos. A escolha da família temos muito pouquinhas Magnums, fizemos 300, temos muito poucas, mas aprendemos e fizemos 500 dos 50 anos, portanto ainda temos então, mas também que comprar isto é uma relíquia, basicamente, não é? É uma relíquia que se deve beber. O vinho tem essa mais-valia. E temos que, claro. É engraçado porque eu acho que ele é um tesouro de consumo, não é? Não é aquela coisa que tu metes numa estante e fica ali, não pode ser. Até pode ser, mas fica lá só a garrafa vazia. Sim. E já experimentaste o momento, não é? Claro. Sim, sendo que eu até acho que o ideal é sempre ter duas garrafas, uma bebemos agora e outra guardamos para daqui a um ano para ver como é que o vinho evoluiu, porque este vinho eu acho que mesmo assim ainda vai evoluir muito. Daqui a um ano já não te lembras como é que estava. Escrevemos. Notas de vinho de Natal 2022. Cabrito e roupa velha. Então, no dia seguinte e 25 a minha casa também são, o meu marido é de Ponte Lima e portanto gosta muito de roupa velha. De roupa velha. Arroz de sarrabulho, peço desculpa aos Arroz de sarrabulho também. Arroz de sarrabulho. Papas é em Braga, não é? Papas é em Braga. E portanto, este vinho que eu estava a falar também liga muito bem com a roupa velha, porque é um em Guimarães também há papas de sarrabulho, não é? Sim. Só que é assim tipo de são diferentes de Braga. São diferentes de Braga. E este amarante são doces. Claro. E para o cabrito, não há outra coisa que funcione melhor do que o espumante branco. Para mim é o espumante branco. Também. O tinto também, mas como não tenho para vender agora, não posso recomendar. Está bem, então. Tem que ser o branco. Quem tiver o tinto em casa... Podem fazer a pré-reserva. É isso, podem fazer a pré-reserva para os reis. Meus amigos, vamos ter mesmo que terminar. Deixa-me só fazer uma última pergunta, Vera. Onde é que nós podemos comprar os vinhos que falámos hoje? É assim, hoje em dia é muito fácil, não é? Porque nós estamos nas redes sociais, estamos no Facebook Vinhos Norte, no Instagram, mensagem, e-mail, e dependendo de onde as pessoas estão, é fácil. Mas nas garrafeiras, aqui pelo Minho, pelo norte do país, conseguimos encontrar, no Porto também, a marca Miogo online. Tem vários parceiros nossos, Portugal Nosso vende online, é vinho, vende online, o Miogo e o Tapada dos Moinhos. Portanto, hoje em dia a internet é muito fácil para nos ajudar a encontrar o vinho que nós precisamos. Muito bem, muito obrigado. Rui, onde é que te podemos encontrar? Para brincar. Desejar, acima de tudo, umas boas festas aos ouvintes, desejar votos de sucesso a ti, Vera, e à vossa empresa, naturalmente. A ti também, Rafael, umas ótimas festas e umas entradas também ainda melhores em 2023. A mim podem-me encontrar no sítio costume, Correio do Minho, Antena Minho, Jornal Maria da Fonte também. Espera, queres dar abrimos aqui uma exceção, podes dizer alguma coisa também antes de fecharmos? Não, desejar só um bom Natal a todos e que efetivamente a partilha esteja à mesa. Comida, vinhos, pessoas. Bom, resta-me também agradecer a vossa presença,
ao fim de tantos episódios tivemos aqui uma voz de rádio no nosso programa Vai Dar Uma Curva. Muito obrigado, foi deliciosa a conversa. Vera, estás uma arquiteta pró em vinhos, está mesmo... Já são uns anos. Já são uns anos focados. Já tens um know-how muito interessante para se partilhar. Norte. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram aí desse lado, que estão aí, que vão ouvir o nosso programa. Desejar-vos um Feliz Natal em família, um Feliz Natal com aquilo que vocês mais desejam, e nós voltamos daqui a 8 dias. Divirtam-se, tenham uma excelente semana para quem está a trabalhar de trabalho, quem não está a trabalhar de férias. Meu nome é Rafael Oliveira, já sabe, todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Minho, depois do noticiário do meio-dia, ao domingo em reposição no mesmo horário, ou também nas redes sociais do Vai Dar Uma Curva, disponível em podcast e também em vídeo. Até para a semana e tenham um excelente Natal.